Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quarta-feira, dia 8 de janeiro de 2025. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Misericórdia Perdida. O texto que serve como base para o nosso estudo, João capítulo 4, a partir do verso 7, que diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que não ama não é nascido de Deus e nem conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou seu amor entre nós. Enviou seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. E nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação para os nossos pecados. Um texto extraordinário. Nesse texto, João está deixando muito claro que o amor de Deus, que é incondicional, é eterno, como já vimos no estudo dessa semana. Ele é oferecido a cada um de nós de uma forma imerecida. Nós não somos capazes de fazer absolutamente nada que faça com que Deus nos ame mais ou menos. Deus nos ama, ponto final. Ele é amor, ponto final. Agora, quando falamos sobre o relacionamento da aliança, que foi o que vimos nos dois últimos dias, na lição de segunda e terça-feira, nós percebemos que a aliança é condicional, porque a aliança é a resposta em amor ao amor que foi nos oferecido por Deus. O que o João está dizendo aqui é que nós só podemos amar a Deus porque ele nos amou primeiro. A iniciativa de amar é da parte de Deus. A resposta de amor, ela só pode ser motivada por um coração que foi tocado pelo amor de Deus. É isso que o João está dizendo. Agora, como é que a gente pode viver essa ideia da aliança de Deus e demonstrar esse amor nos relacionamentos interpessoais? É essa a tônica que teremos no nosso estudo da lição da Escola Sabatina de hoje. A gente já vai conversar um pouco sobre isso. Para exemplificar esse amor que deve ser vivido por cada um dos seres humanos, mas que ao mesmo tempo ele precisa ser experimentado por aqueles que nasceram no reino de Deus, o Senhor Jesus contou uma parábola que poucas pessoas param para poder pensar realmente nela, para você poder entender, isso visando esse aspecto que acabamos de mencionar. Nós só podemos amar a Deus porque ele nos amou primeiro, ok? Na parábola que vai aparecer em Mateus capítulo 18, versos 23 a 35, nós encontramos exatamente isso. Jesus, ele começa falando: Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar as contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, a sua mulher e seus filhos fossem vendidos para poder pagar toda a dívida. É interessante que quando você pensa que na quantidade que está sendo aqui mencionada, na Nova Almeida atualizada, é mencionado aqui a quantidade de prata, não era apenas uma grande quantidade de prata. Dá uma olhada para isso, o versículo 24 vai dizer: E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos de prata. Para você poder ter uma ideia, eu vou fazer uma pausa aqui na leitura, para você poder entender o que é que significava isso. O nosso guia de estudos traz aqui alguns dados interessantes para a gente poder ter essa visão. Um trabalhador ele levaria 6.000 dias para poder ganhar um talento. 6.000 dias. Bom, descontando os dias de folga, ele conseguiria trabalhar cerca de 300 dias por ano, mais ou menos. Então, ele conseguiria ganhar 300 denários. Se ele não gastasse um único centavo daquilo que ele ganhou, ele levaria cerca de 20 anos para poder pagar um talento. Um talento. O texto diz que ele devia 10.000 talentos. Para juntar 10.000 talentos, um trabalhador médio, ele levaria cerca de 200.000 anos para conseguir pagar essa quantidade.
Isso se ele não gastasse um único centavo, se ele trabalhasse só para poder pagar a dívida. Ou seja, a dívida dele era impagável. O que isso nos mostra a respeito do pecador comum? Porque é isso que o texto está mencionando. O rei aqui representa Deus. Esse indivíduo que possuía uma dívida de 10 mil talentos, que precisaria de nada mais, nada menos do que algo no entorno de... cadê aqui? Para juntar 10 mil talentos, um trabalhador médio levaria cerca de 200 mil anos. Bom, ele precisaria de 200 mil anos de vida só para poder trabalhar para pagar aquilo que ele devia. O pecado trouxe um preço que era impagável para o ser humano. O pecado trouxe para a humanidade uma condição que levaria o ser humano à destruição e morte eterna, ponto final. Agora, com o amor de Deus demonstrado em relação ao ser humano, olhando para o ser humano e tendo misericórdia do ser humano, Deus perdoou livremente essa dívida. Alguém teve que pagá-la. A Bíblia vai mencionar que para que Deus pudesse pagar a nossa dívida, Jesus Cristo teve que morrer na cruz do Calvário. Não apenas morrer na cruz do Calvário, mas ele se tornou um de nós. Viveu conosco, morreu por nós, manteve o seu corpo glorificado e continuará sendo um de nós por toda a eternidade. Nós não somos capazes de imaginar o quanto custou para o céu para que nós tivéssemos a possibilidade de ser salvos e de entrar de novo numa condição de aliança com Deus. É isso que a parábola está demonstrando. É algo impensável um indivíduo trabalhar 200 mil anos para pagar uma dívida. Uma dívida dessa é impagável. O Senhor poderia simplesmente enviar esse indivíduo para o calabouço e para a prisão, e ele morreria lá por causa dessa grande dívida. Mas ele recebeu o perdão dessa mesma dívida. Mas vamos continuar aqui a leitura do texto, porque o texto vai dizer aqui que então o servo, caindo aos pés do rei, implorava: tenha paciência comigo e pagarei tudo ao Senhor. É claro que o texto está deixando muito claro que ele não tinha condição de pagar. Como que esse indivíduo ia conseguir trabalhar 200 mil anos para pagar essa dívida? A dívida era impagável. E o Senhor, daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Verso 28. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo, caindo aos seus pés, dizia: tenha paciência comigo e lhe pagarei tudo. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, lançou-o na prisão até que saldasse toda a dívida. Vendo os companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram falar ao Senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor, chamando aquele servo, lhe disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você não deveria ter compaixão daquele seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E indignando-se, o Senhor o entregou na mão dos carrascos até que pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai, que está no céu, fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um ao seu irmão. E Jesus aqui foi bem objetivo em relação à história. Um indivíduo que, para poder pagar a sua dívida, ele vai ter que trabalhar nada mais nada menos do que 200 mil anos. Uma dívida impagável. Ele recebe o perdão. Como é que a gente não vai perdoar aqueles que estão à nossa volta e que falham para conosco? Uma das maiores evidências de que uma pessoa se entregou realmente a Jesus e sentiu o seu amor é a forma como lida com o seu próximo. Só pode amar e perdoar alguém aquele que se sentiu perdoado e amado. Por isso Jesus vai mencionar que aqueles que estarão com o Senhor no céu não são apenas aqueles que foram amados por Deus, mas são aqueles que foram amados por Deus e viveram em aliança com o Senhor. Vamos orar para que Deus nos ajude a ter esse espírito. Pai do céu, muito obrigado por tua palavra e pela certeza que temos do teu amor e ao mesmo tempo da tua misericórdia. Ajuda-nos a viver em misericórdia contigo e ao mesmo tempo demonstrar misericórdia para com o nosso próximo. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição e você?